Olá, bom dia ou boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 29 de maio. Estamos aí 2 dias após a derrota do Vasco contra o Fortaleza no Castelão. Uma derrota como há muito tempo não me deixava tão decepcionado e frustrado. Era um jogo perfeitamente ganhável, perfeitamente ganhável. É fato que as melhores chances de gol foram do Fortaleza, a gente não pode negar isso. Eles perderam alguns gols inacreditáveis, mas era um jogo que estava ao nosso alcance. Faltou coragem, faltou vontade de ganhar o jogo, ao invés de preocupação em evitar a derrota. E algumas decisões do Barbieri são muito difíceis de entender. Primeiro, na ausência do Pedro Raul, que é um centroavante, por que usar o Alex Teixeira como centroavante? O Alex Teixeira não tem nem porte físico para jogar como centroavante. O Alex Teixeira, em 15 anos mais ou menos de carreira, ele nunca foi centroavante, pelo menos até onde eu tenho conhecimento. Enquanto isso, o Figueiredo, que está jogando pelo lado do campo e que mais uma vez foi utilizado pelo lado do campo, foi formado na base do Vasco como centroavante. Então, por que não o Figueiredo, que tem porte físico para jogar como centroavante, inclusive, por que não o Figueiredo no lugar do Pedro Raul e sim o Alex Teixeira? Resultado: o Alex Teixeira, que é um dos poucos jogadores do nosso elenco que tem capacidade de fazer algo diferente com a bola no pé, não viu a cor da bola. Ficou lá enfiado no meio dos zagueiros, quase não participou do jogo. Eu acho isso muito difícil de se conceber. Outra, por que o Capasso foi substituído? Ele pediu para sair, ele estava lesionado? Não foi noticiado nada nesse sentido. Aparentemente foi opção do técnico. Se foi opção do técnico, foi por quê? Foi por causa do cartão amarelo que ele já tinha desde o início do primeiro tempo? E aí, o Capasso, como qualquer zagueiro de nível razoável, não tem condições de jogar uma partida se tiver um cartão amarelo? É inexplicável. Resultado: saiu o Capasso, tomamos 2 gols de cabeça. Outra, nossos dois laterais, tanto o Lucas Piton quanto o Puma Rodrigues, aliás, vimos que pode até estar ruim com o Puma Rodrigues, mas sem ele é pior ainda, né? Vamos considerar o Puma. Dois laterais, Piton e Puma. Já que o, eles não são bons na defesa, como é que você tenta compensar isso? Ou seria. Eles são bons laterais, só não são bons na defesa. Como é que você compensa isso? Seria ou você jogar com 3 zagueiros para proteger melhor e soltar os dois como alas, mas aí jogar com 3 zagueiros significaria que um deles fosse Robson Bambu ou Miranda. Aí a gente cai num outro problema que a gente também não quer. A outra solução para compensar o fato de que temos 2 bons laterais, mas que eles na defesa são frágeis, seria a gente usar volantes. Eu cresci na década de 80 e 90, décadas de 80 e 90, aprendendo, né, que quem cobre lateral é o volante, ou são os volantes. Por isso eu cresci na década de 90 vendo os times jogarem sempre com 2 volantes, alguns até exagerando com 3. Eu não sou a favor de jogar com 3 volantes, não. Agora, como pode? Aí vem um erro de concepção do elenco. Como pode um elenco que tem como 2 laterais, 2 jogadores bons, mas com deficiência na parte defensiva, não ter um primeiro volante? Até hoje. Jair não é primeiro volante. O Andrei pode até jogar, tem jogado como primeiro volante, mas também claramente não é a melhor função dele, nem do Marlon Gomes. A gente vai ficar dependendo do Rodrigo. Os outros que a gente trouxe foram quem? De Luca e Matheus Carvalho, que deu para ver também que não tem condição de jogar no Vasco. Então, aí entra um erro de concepção do elenco. Como pode a gente montar um elenco com essa fragilidade defensiva e não ter até hoje um primeiro volante capaz de chegar e dar uma proteção maior para a defesa, capaz de cobrir com eficiência os laterais quando eles sobem?
tá errado. Aí é um erro de planejamento. Assim como também tá errado, na minha concepção, pelo menos de ver futebol, você contar com os pontas para voltar e ajudar esses laterais na marcação. Para mim, quem faz a cobertura do lateral sempre foi o volante, ou hoje volante. Então tá tudo errado. Hoje, quando se elogia o Peck, por exemplo, qual é o principal elogio que se faz a ele? Por que o Peck está até hoje como titular do Vasco? É porque ele volta para ajudar o lateral na marcação. Cara, tá tudo errado. Eu quero que o ponta ajude a criar chance de gol pro nosso centroavante. Enfim, são muitas decisões que eu acho difíceis de se conceber no Vasco. Erros também de concepção de montagem de elenco. E tendo o dinheiro que o Vasco teve e tem, se bem que está devendo aí, aparentemente, já não sei se tem também, para investir, fica mais difícil de aceitar. E tá na hora de a SAF ser cobrada e de se comunicar com o torcedor. O que está acontecendo? Está na hora da gente enxergar cobrança da administração em relação à comissão técnica também e à diretoria técnica. Porque. E aí, o que vai ser feito em relação a esses erros? Por último, está muito evidente que o Barbieri não tem noção do tamanho do Vasco, do que é o Vasco. Porque a cena mais lamentável que eu vi nesse jogo, que me deixou envergonhado, antes mesmo de a gente tomar os 2 gols, foi 0-0, 40 minutos do segundo tempo, o Lucas Piton caminhar fazendo cera para bater um lateral. Você ver o Vasco fazendo cera no empate contra o Fortaleza, seja onde for esse jogo. Pode ser na casa do Fortaleza, pode ser onde for. Aquilo ali me deixou profundamente envergonhado. E como castigo, logo em seguida vieram os 2 gols. Então, alguma coisa precisa acontecer. Não dá pra gente ficar, não, vamos dar uma chance e ver como é que vai ser contra o Flamengo. Se tiver um mau resultado contra o Flamengo, a gente faz alguma coisa. Jura? Se você não concorda com o que está acontecendo, você vai esperar então apanhar do Flamengo para fazer alguma coisa? É isso? Ou seja, se você não concorda com o que está acontecendo e acha que não está bom, tendo uma semana inteira de trabalho antes de um clássico contra o Flamengo, você vai esperar vir o clássico para então tomar uma atitude? Eu acho incompreensível. Então, essa é a opinião. Falando do Vasco, a gente não tem muita coisa boa para falar, muito mais preocupação do que outra coisa. E o que mais me incomoda, a gente está vendo o mesmo roteiro dos anos em que a gente caiu se repetir. Só que dessa vez não tem desculpa. Tem dinheiro, tem investimento, tem, segundo é dito, um planejamento. Mas cadê? Que planejamento é esse que, não tendo Pedro Raul num jogo, improvisa o Alex Teixeira, que nunca foi centroavante? Que planejamento é esse que, mesmo com os diretores dizendo que o Vasco nunca mais vai sofrer, olha onde é que está? Penúltimo lugar na tabela? Não tá legal. Não tá legal. Então, espero que ao longo da semana a gente tenha notícias que indiquem alguma tentativa de correção do rumo. O que não dá é simplesmente para a gente continuar com o mesmo discurso, vendo que o time está regredindo e nada acontecer. Esperando um resultado contra o Flamengo para tomar uma medida ou não. É isso, pessoal. Vamos torcer por dias melhores. Avante. Um abraço.